Olha, queria muito agradecer a todas vocês, particularmente ao time da organização, Janaína, que recebeu o nosso convite e abraçou a causa do Happy Hub, esteve conosco no terceiro. Edna, Bedani e Lília, muito obrigada por ser Hubbers tão ativas e tão compartilhando tanto conosco. Eu e a Patrícia sempre juntas, fazendo acontecer, porque a gente quer muito essa sororidade e que a gente possa estar juntos nesses momentos que a gente não tem oportunidade de estar presencialmente. Então, é um prazer estar com vocês hoje nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Arbache, fundadora do Hub. Patrícia, quer se apresentar? Estou diretora do Hub nesse biênio 2019-2020. Então, o Hub foi uma lenta construção que começou com uma página de empoderamento feminino que a Ana fez na Arbache Innovations, por causa do compromisso que ela queria ter com os ODS, especialmente o ODS 5. Ela conseguiu convencer o pessoal do PMI a fazer um evento de gestoras de projeto, gerentes de projeto, que são muitas, e a partir daí começou um evento aqui, outro ali, uns encontros, e em 2018, então, a gente resolveu formalizar esse coletivo que já fazia várias coisas e transformar isso, deu um nome, criou uma logomarca e a gente, então, transformou isso numa coisa mais tangível. E aí começamos a fazer muitos eventos, muitas iniciativas. O ano passado foi um grande momento nosso, a gente fez um evento grande na Uninove para jovens de periferia. A Deise foi uma das mentoras, né? Um dia inteiro de mentoria para meninas, com um outro projeto maravilhoso que foi retumbante, que foi o Look de Sucesso, de roupas. A Cíntia foi uma das que coordenou o Look de Sucesso. Até hoje a gente tem doações de roupas profissionais seminovas, né? E aí, esse ano a gente estava com tudo preparado para um lançamento lindíssimo do livro de carreira feminina, com vários depoimentos das Hubbers, das várias etapas da jornada da carreira feminina, com seus desafios, e aí fomos pegas desprevenidas pela pandemia. Então, a gente está com esse livro bonito, que a gente pretende fazer um lançamento à altura assim que for possível. E aí, então, esse ano tudo é online, então a gente inventou o Happy Hub. Nós já estamos na 4ª edição, está sendo um projeto que está dando muito certo. Janaína está nos ajudando muito aí com as plataformas todas, né, e a mediação. E a gente vai ter mais um evento que vai ser focado em carreira de mulheres na maturidade, com todos os desafios grandes. E aqui a gente conseguiu também coroar um projeto aí, foi um esforço conjunto, que fizeram um censo do Hub para a gente se conhecer. O perfil do Hub, quem são as Hubbers, porque é muito importante a gente saber os talentos, mapear os talentos que estão dentro do Hub, e também é muito importante quando a gente se aproxima de um patrocinador, um apoiador, ele entender com quem ele está lidando e saber enxergar o potencial que é altíssimo das mulheres que compõem o Hub. Janaína, todo seu. Opa, ai meu Deus, que desafio. Boa noite. Boa noite, meninas. Obrigada por estarem aqui conosco. Eu estou muito feliz por essa oportunidade dada pela Ana, pela Patrícia, de terem confiado em mim. Mas eu acho que aqui é um grupo nosso, vai ser um evento colaborativo e conto muito com a ajuda com vocês, né? O objetivo daqui, como elas mesmas falaram, é a gente ouvir histórias inspiradoras, de mulheres inspiradoras, de mulheres que estão na liderança de processos importantes para o nosso desenvolvimento na carreira, nas empresas, e para a gente se inspirar nelas e também traçar o nosso progresso, né, na nossa carreira também. Então, a gente sabe que estamos passando por uma crise, a pandemia trouxe um desafio muito grande nas organizações como um todo e nas empresas também. Não apenas dentro dos ambientes domésticos, mas também dentro dos ambientes organizacionais. Então, a gente hoje vai bater um papo com a Lília e com a Edna, cada uma delas trazendo o seu olhar e sua perspectiva dentro da carreira e os desafios e as inovações que elas tiveram que passar por esse momento durante essa crise. Então, para começar o nosso papo, eu vou chamar a Lília. A Lília é Head de Diversidade e Inclusão na Sodexo Brasil, para contar um pouco
Qual é o trabalho da Sodexo? Eu não sei se muita gente conhece, eu conheço muito porque a Sodexo trabalha dentro da BR com a gente, prestando serviço, mas para dar o esquenta, né, da nossa conversa aqui, contar um pouco qual é o trabalho da Sodexo Brasil e o que a Sodexo Brasil faz no dia a dia. Obrigada, Lília, pela sua presença mais uma vez. Obrigada a você, Janaína, e a todas vocês, meninas. Ana Paula, muito obrigada pelo convite. Estou feliz de participar nesse Hub Mulher. Bom, já sentiram um sotaque diferente, né? Meu nome é Lilian e eu sou chilena. Eu moro aqui em Brasil faz 7 anos. Eu fui expatriada do Chile, trabalhando pela Sodexo em 2013. E foi quase esse mesmo ano, inclusive, que conheci a Ana Paula, porque decidi, quando cheguei ao Brasil, né? Eu decidi fazer um MBA, né? Que era importante, né? Até porque queria melhorar, certo, a língua, né, por mais que você estude um idioma, né, eu não nasci aqui, então isso para sempre, né, gente, e então estudar acho que era um desafio, né, para mim. Entrei a estudar na MBA com a Ana Paula na FGV, que foi um excelente, a propósito, né, um excelente curso que tive aí, e bom, gente, um pouquinho da Sodexo. Eu já estou na Sodexo faz 13 anos, né, em total. Eu comecei no Chile. Antes disso, já morei também fora em outros países. Então, morei nos Estados Unidos por 5 anos, morei na Espanha, em Madrid, por 10 anos. Então, he estado mais fora do Chile que dentro do Chile, né, gente? E a Sodexo é uma multinacional francesa, né, tem já mais de 60 anos no mercado. Então, é relativamente uma empresa relativamente jovem, né? Como vocês podem ver, é uma empresa de serviços de qualidade de vida. Então, nós temos serviços dentro de nossos clientes, né? Nós atendemos os nossos clientes através de 3 divisões de negócio, tá? A divisão on-site é onde eu trabalho, né? Que significa on-site in loco, né? Dentro da casa do cliente. Então, tanto com food ou FM, ou seja, alimentação, já seja dentro do cliente com um restaurante para atender aos funcionários desse cliente, certo? Ou com FM, que são Facilities Management, que é toda a parte de gestão das instalações. Então, aí temos jardinagem, recepção, limpeza, manutenção, eletricidade, uma série sem fim de serviços. Aí são mais de 100 serviços que eu poderia nomear para vocês, né, que a Sodexo oferece aos seus clientes. A segunda divisão de negócio, que sempre me falam, é a de cartões. Essa de cartões, essa segunda divisão é que se chama Benefícios e Incentivos. Essa divisão de negócio, então, é o famoso cartão. Antigamente se chamava Sodexo Paz, hoje não se chama assim, né, mas é o que vocês conhecem de cartão refeição, cartão combustível, gift pass, cartão creche, etc. Também é um serviço, certo, um benefício que as empresas oferecem a seus colaboradores. Dentro desses serviços também temos apoio paz, que é um serviço para o apoio ao empregado. Estos famosos EPA, né, que são centrais, né, 0800, para apoiar aos colaboradores essas 24 horas, todos os dias do ano, em vários temas psicológicos, financeiro, etc. Então, também empresas compram também esse serviço da Sodexo. E a terceira divisão de negócio, que é serviços pessoais e domiciliares, é um serviço bastante novo aqui no Brasil, tem um pouco um ano, mais ou menos, e é focado, né, na população mais idosa, pessoas seniors, que são pessoas que têm que ficar em casa, né, estão doentes, né, ou já estão sozinhos, sem filhos, sem família, e ficam em casa, né, e aí temos então também todo esse apoio para eles na empresa. É mais comum esse serviço na Europa e nos Estados Unidos, porque, como vocês sabem, lá a taxa, né, de pessoas mais velhas é mais alta. Mas aqui, por exemplo, no Brasil, já vemos isso, né? Vocês estavam falando aí de tema de maturidade, e poucos anos mais, né, como falam as estatísticas, Brasil vai ser um país com mais pessoas velhas, então mais pessoas vão necessitar provavelmente esse tipo e outro tipo de serviços, né, focados para pessoas que têm mais de 50, 60 e etc. Até porque a expectativa de vida está aumentando, né, e aqui já temos as mulheres no Brasil 80 anos, li ontem, né, de expectativa de vida. Então, estamos bem, gente, meninas. E esses 3 serviços que eu te comentava, então, Janaína, que é a Sodexo,
E temos, então, no Brasil, 44.000 colaboradores, então, um empregador muito grande, né? 44.000 colaboradores, atendemos em mais de 2.000 unidades de negócio, mais de 1.500 clientes, 1,5 milhão de consumidores atendidos por dia, então, são números assim um pouco grandes, e por isso mesmo também, né, temos aí um forte compromisso com o nosso tema de diversidade e inclusão, de responsabilidade social, logicamente também, né, dentro de nossa estratégia de negócio. E eu, então, hoje estou responsável pela área de diversidade e inclusão da Sodexo On-Site, desde mais ou menos que cheguei aqui, que começamos, então, com esses programas aí bem interessantes, que provavelmente mais para frente tenho oportunidade de conversar com vocês. Obrigada, Lilian. Nossa, que atuação, que diversidade, né, para processos e atuação que a Sodexo tem. Deve ser um desafio muito grande, né, atuar nessa diversidade de atividades de pessoas também, né. E falando de diversidade, a gente puxa o gancho para a Edna contar um pouco, né, já a gente está de uma empresa, para a Edna contar um pouco o dia a dia dela, que trabalha numa área de ensino, mas dentro de um centro de diagnóstico e tratamento do câncer, que é a Secamargo. Edna, conta pra gente como é que é, porque quando ela me falou isso, a gente estranha, quando ela fala, não, eu trabalho num centro de diagnóstico, tratamento de câncer, você pensa, nossa, mas é uma médica, né? A gente vai lá para a atividade fim. Não, ela está dentro da área de educação, ou seja, que é extremamente importante também para todos os processos do dia a dia da Secamargo. Edna, divide com a gente, por favor, como é que é esse trabalho na Secamargo, nessa área de ensino para você. Bom, gente, primeiro um prazer estar aqui com pessoas queridas, eu tenho assim uma honra de fazer parte desse hub com vocês, e de vocês terem pedido para eu estar aqui falando com todas as nossas colegas. Eu estou vendo aqui no grupo várias pessoas, inclusive do Secamargo, né, e meu filho também acabou de entrar, então, é muito gostoso, né, porque a gente falou, trago as meninas, eu falei, não, tem que ser she for he and he for she, né. Então, o Secamargo, até eu gosto de reforçar muito isso, né? A gente fala que nós não somos um hospital, já fomos. Hoje nós somos um centro de diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa. Então, o ensino e a pesquisa fazem parte da assistência, fazem parte da estratégia do Secamargo junto com a assistência, né? E lá, por que ele faz um papel fundamental? Porque o ensino, ele surgiu junto com o hospital, quando ele foi inaugurado lá em 1953, ele já foi fundado para a formação de médicos na oncologia, porque naquela época tinham muito poucos médicos oncologistas, né? Então, desde então, começaram a fomentar dentro do Secamargo o ensino e a pesquisa. O ensino é uma área separada da área de recursos humanos, por isso que eu falei, ele é um apoiador e um parceiro da educação corporativa, né? Lá tem uma área de recursos humanos extremamente bem estruturada, com todos os principais processos e programas de gestão de pessoas muito legais, e o ensino, ele está focado na formação das pessoas para a assistência. Então, nós temos lá em torno de 5.000 colaboradores, né, e o ensino, ele é responsável pela capacitação de residentes. Nós temos, é um instituto de ensino mesmo, nós temos uma pós-graduação com mestrado, doutorado, iniciação científica e pós-doutorado na área de ciências da saúde oncológica. Temos em torno de 250 alunos matriculados, né, já formamos mais de 500 mestres, mais de 300 doutores nos últimos 20 anos em oncologia, né. Nós temos uma área que a gente chama de residência, que é a Escola de Cancerologia, onde nós temos também em torno de 250 residentes distribuídos em 7 áreas multiprofissionais e 21 áreas médicas. Inclusive, estamos com um processo seletivo em aberto. Quem tiver interesse no Secamargo, acesse o nosso site, né, com processo seletivo aberto de residência. Temos também uma área de educação continuada, que faz a capacitação de todos os profissionais da assistência, que são mais ou menos, variam de 3.000, 3.500 profissionais. Então, toda a prática da assistência à saúde é feita por essa área de educação continuada, em parceria
com a educação corporativa, porque eles vêm com todos os conteúdos comportamentais, administrativos e os programas institucionais, e a área de ensino entra com a prática na assistência mesmo. Tem uma equipe de 10 enfermeiros que são especialistas em educação e fazem toda essa capacitação, né? Temos também uma escola dentro da pediatria, onde nós temos a gente chama de classe hospitalares, é uma categoria dentro do hospital, nós temos uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e com o governo. Eles alocam professores da escola pública dentro do hospital, nós temos 10 professores hoje, temos inclusive uma pedagoga responsável por essa área, que também está aqui nos assistindo, que é a Juliane Lima, e ela coordena o trabalho desses 10 professores que fornecem o aprendizado a esses pacientes pediátricos que estão internados, porque o tratamento é muito longo, e eles ficam muito tempo fora da escola tradicional, e ela coordena essa interface com a escola de origem, para passar o aprendizado, pegar o plano pedagógico, atender o que essa criança precisa estudar e aprender para que ela não perca o ano letivo. Isto porque o nosso aluno paciente, ele já tem uma perda muito grande, né, porque ele deixa de estudar por uma questão de saúde e uma questão, infelizmente, é uma questão de saúde muito crítica. Alguns não voltam mais para a escola, porque eles falecem, e outros, quando voltam, às vezes, com a fisionomia diferente, né, porque, infelizmente, o tratamento do câncer deixa as pessoas muito debilitadas, infelizmente. Então, nós temos essa área também. Paralelo a isso, nós temos um programa que a gente chama de programa Carolina Tamandaré, que atende os jovens, as famílias que vivem em torno do hospital. Então, nós também fornecemos assistência odontológica, oftalmo, parcerias com cursos de inglês, com cursos de tecnologia. Tem lá 23 famílias cadastradas, e temos também a biblioteca, que tem todo o acervo aí científico, não só para os alunos, né, são esses 500 alunos, o da pós-graduação e a residência, como para todo o corpo clínico da instituição, porque nós temos uma área de pesquisa muito forte, com mais de 60 pesquisadores, e temos uma produção científica fortíssima, com foco, lógico, nos estudos da oncologia. Então, esta é a área de ensino da Secamargo. Eu estou muito feliz. Eu sou oriunda de uma área de recursos humanos, onde eu estive mais de 30 anos, e nos últimos 10 anos, né, eu terminei um mestrado e resolvi também atuar na área acadêmica. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Ana, lá nos cursos da FGV, e nos últimos 10 anos tenho feito isso com bastante amor e carinho, e nos últimos 13 eu decidi sair um pouco de recursos humanos, dos processos de gestão de recursos humanos, para focar um pouco mais no ensino e na educação. E sou apaixonada por isso. Tem muita história para contar. Nossa, que bonito, que trabalho bonito da Secamargo, né? Mostrando que é a responsabilidade social das empresas, né? É um centro diagnóstico que investe na pesquisa, mas que também olha para o seu entorno, né? Olha também para quem está do lado e promove essa inclusão social. Parabéns, viu, Edna? E pegando um pouco o gancho dessa atuação nos hospitais, né? Queria que a Arília contasse para a gente que a Sodexo, diante de todo esse escopo diverso de atuação, também tem feito agora uma atuação significativa nos hospitais nessa época de pandemia. Conta um pouco mais para a gente aí, Arília. Claro, Janaína. Inclusive, é super interessante o tema. Hospitais são também nossos clientes, né? Nessa primeira divisão de negócios que eu comentei com vocês, que estamos na casa dos nossos clientes, nós temos aí serviços corporativos, então indústrias, bancos, temos também, atendemos também segmento de educação e saúde, então estamos em universidades, escolas, colégios, etc., e também em hospitais. Além disso, também estamos em outro segmento que chamamos de energia e recursos, que é todo o tema de petroleiras, né, Vale, petroleiras com infraestruturas dentro do mar. Então, exatamente acompanhamos ao cliente em tudo, né? Então, nós falamos que nós estamos com a pessoa desde que nasce, porque estamos no hospital, depois estamos na escola, depois estamos na universidade, depois seguimos, né? Então, até o final,
que eu comentei, então nós acompanhamos a vida toda da pessoa, né? A Sodexo acompanha aí a vida. E dentro, então, desse tema de saúde, né, atendemos, então, vários hospitais, e dentro dos hospitais, as pessoas todas que se preocupam com os pacientes, né, dentro desse hospital, quanto a comida, né, a dieta, etc., somos nós. Então, são nossos colaboradores que estão dentro dos hospitais, apoiando os médicos da Aetna, e Aetna, por exemplo, né, apoiando a eles aí no dia a dia, que foi terrível agora com a pandemia, né, nós tivemos aí uma demanda sumamente forte, altíssima de pessoas, porque se estava precisando, né, então, mientras as outras áreas estavam decaindo, certo, porque muitas pessoas de home office, etc., o hospital, né, pelo contrário, foi um aumento impressionante. E dentro dos hospitais nós temos uma posição que é muito, muito importante, de uma posição chave para nós, que é a posição de copeiro hospitalar, copeiro ou copeira hospitalar. Essa pessoa é a pessoa que tem que trabalhar junto da nutricionista que temos dentro desse hospital e que trabalha junto vendo a dieta do paciente, né? Então, imaginem a importância de uma pessoa que está com hipertensão e não poder dar sal para ela, uma pessoa que é diabética, você não lhe vai dar açúcar. Então, essa posição para nós é crítica, né? Nós chamamos que realmente é crítico. E copeiro hospitalar é uma posição que, ultimamente, estávamos com uma baixa, né, na oferta, então não tínhamos muito, né? Cada vez que fazíamos recrutamento de pessoas, para encontrar pessoas copeiro hospitalar que soubessem bem, era muito difícil achar, até porque realmente essa posição um pouco que mudou durante os anos. Antes sempre era uma senhora, né, uma senhora como mais velhinha que atendia. Então, hoje isso tudo é, né, com maquinária, né, celular, então tudo isso precisou de alguma forma ser modernizando. E quando nós vimos que realmente estávamos com essa insuficiência aí de pessoas, né, nós falamos, gente, precisamos qualificar pessoas, né, que possam ser copeiro hospitalar e possam atender, e eu possa contratar eles dentro do meu hospital e que faça, né, um bom trabalho. E foi quando nasceu, né, nosso projeto que se chama Somos Todos Cuidadores, dentro da Sodexo, dentro dos pilares de diversidade e inclusão da Sodexo, temos que se chama Culturas de Origens. E dentro desse pilar, nós temos um programa muito bonito que é com refugiados. E que, by the way, né, Ana, esse programa realmente nasceu porque meu TCC na FGV, que eu comentei no início, foi relacionado com refugiados. Eu ainda nem sabia que íamos implantar isso na empresa. Mas foi um case, né, de sucesso, né? Temos aí hoje 200 refugiados, vindos de países como Congo, Angola, Senegal, Síria, Paquistão, Haiti e Venezuela, ultimamente. E são pessoas que, gente, perderam tudo, deixaram tudo no lugar de origem, né? Estão procurando, né, um lugar para começar a vida de zero, de novo, tudo de novo, gente. Pessoas com qualificações, não creiam que não, pessoas que são qualificadas profissionalmente. De fato, na Síria, todas as mulheres estudam, por exemplo, né? Que não trabalham depois diferente, tá? Mas todas estudam, são todas mulheres estudadíssimas. Então, tenho advogadas, tenho engenheira, química, né? Uma mulher química da Síria. Então, o que acontece? Essas pessoas chegam, revalidar o título é muito difícil, primeiro. Segundo, é muito caro, a parte de ser muito difícil, burocrático e caro. Imaginem uma pessoa advogada, vai ter que estudar completamente as leis de novo no Brasil, porque são completamente diferentes do Congo, né, ou qualquer. Então, tem certo aí dificuldade, as pessoas têm que começar de novo, e logicamente estão precisando de um trabalho. Então, eles realmente entram e trabalham no que seja, né? Nossa, se você me fala que tenho que ser copeiro hospitalar, vou ser. Eu tenho hoje, num hospital nosso, uma copeira hospitalar que é da Venezuela e ela é médica pediatra na Venezuela. Ela veio aqui a Brasil porque ela conta que ela não tinha como pagar um cartão de ovos, né? Lá na Venezuela, que vocês sabem que está numa situação sumamente crítica, é uma tristeza, porque Venezuela é um país sumamente promissor. Até poucos anos atrás, gente, eles recebiam pessoas, hoje estão saindo as pessoas, né? E criamos este programa muito bonito, onde qualificamos, então, pessoas refugiadas, né,
com essa posição de copeiro ou copeiro hospitalar, né? Foram qualificadas com nosso parceiro aí, SENAC, temos nosso parceiro também a OIM, Organização Internacional das Migrações, ACNUR, que é o Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, e todos eles foram contratados, né? Já estamos na terceira turma, que infelizmente tivemos que parar pelo assunto da pandemia, até porque um curso como esse, e a Edna provavelmente aí me encontrará razão, né? Um curso como esse precisa ser mesmo presencial, né? Até no SENAC tem até uma salinha como de hospital, né? Tudo super preparado para poder fazer como que você está atendendo o paciente. Então, depois, seguramente, vou ter oportunidade de mostrar um vídeo que eu trouxe aqui para vocês também, né, Janaína? Mas, assim, é muito lindo. E ver isso também, por um lado, refugiados, mas também temos, né, outro tipo de diversidades, né? Então, temos pessoas com deficiência, por exemplo, em hospitais. E nesta pandemia foi tão bonito ver realmente como nossos próprios equipes, né, dentro dos hospitais, nosso próprio time da operação, que estão aí na ponta, se preocuparam em atender as pessoas da melhor forma possível que era. E tivemos um caso, né, que foi muito bonito e conto aqui com vocês porque realmente me orgulheço e me emociono. Um paciente era cego, né? Então, nossas mulheres aí, né, inclusive a menina que eu falo da Venezuela, junto com outras, né, brasileiras, começaram a escrever mensagens nas bandejinhas que iam de comida para eles, mensagens para poder ler em braille. Então foi algo assim que nasceu de elas, nem sabiam, né, gente, nem sabiam, mas nasceu delas completamente poder fazer isso. Então acredito que isso é uma forma de ver um pouquinho a pandemia de uma forma, né, de um ponto de vista diferente. É tanta crise, é tanta crueldade, né? Mas ao mesmo tempo ver que ainda temos assim pessoas tão preocupadas, tão humanas, né? De poder estar com eles, acompanhar eles, porque as famílias não iam, né? As famílias não podiam ir porque estava com Covid, então quem ficavam aí? As pessoas que estavam aí atendendo a paciente. Então todo dia estar com ele, acompanhá-los, estamos aqui, dar palavras para eles de ânimo, né? Falar, gente, não estou sua família, mas sou eu, né? Sou aqui, da Sodexo, atendo você, não sei o quê. Então, trazia mensagens super bonitos, positivos para eles, gente. Nossa, que bonito. Eu acho que também, Lili, isso tem tudo a ver com os valores da Sodexo, né? A Sodexo é uma empresa que valoriza a diversidade, e a gente estava até no esquenta aqui antes da reunião falando um pouco disso, né? O quanto a importância da abordagem da diversidade, da abordagem da inclusão, nos torna também pessoas melhores. A gente se torna uma pessoa mais acolhedora, mais empática. Então, ou seja, essa galera que está na ponta, né? Elas estão refletindo os valores da Sodexo, né? Mas daqui a pouco a gente volta para a diversidade na Sodexo. Então, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? A gente sabe aqui as dificuldades que as mulheres enfrentam nesses papéis de liderança, no momento de gerenciar os processos, no momento de estar em processos à frente nas empresas. Então, eu queria, Edna, que você contasse para a gente quais têm sido os seus desafios sendo gestora, nesse papel de líder, você enquanto mulher, liderando esses processos de ensino dentro da AC Camargo. Conta aí para a gente. Acho que o desafio de liderança, ele é imenso, né? Liderar pessoas é sempre um desafio. Eu costumo dizer, até porque eu sou professora dessa disciplina de liderança, que é super fácil ensinar os outros, falar o que tem que fazer, né? Adoro fazer isso, mas na hora de fazer, gente, olha, o negócio não é fácil. Então, é sempre desafiante. Mas, assim, o meu papel dentro da área de ensino é super confortável, né? Porque eu trabalho com pessoas que elas têm o perfil de servir, de atender o outro, porque tem uma secretaria que atende os alunos, tem uma equipe de educação que forma as pessoas. Então, eu costumo dizer que são pessoas que têm a humanidade na forma de ser, porque senão não teria perfil eu trabalhar numa área de ensino. Mas eu vejo que o desafio da liderança dentro da área de saúde, ele é um desafio, assim, a gente não fala nem que é cotidiano, é a cada minuto, né? Por quê? Porque nós lidamos com a diversidade humana do colaborador, cada um com as suas questões, e com a diversidade humana do paciente oncológico. Nós não lidamos com um paciente
de hospital geral, né? Ele é diferente. Então, às vezes as pessoas falam, puxa, você trabalha no hospital nessa época do Covid, nós temos pouco impacto do Covid, porque nós não atendemos todas as pessoas que têm o Covid, nós atendemos pacientes oncológicos que têm o Covid. Então, é um número menor do que tudo isso que vocês veem por aí. Mas eu acredito que o grande desafio é a gente poder equilibrar a velocidade que nós precisamos dar resultados, a adaptação das ferramentas muito rápida, a orientação para as pessoas, pouca, infelizmente, infraestrutura, porque nem sempre a gente tem a infraestrutura que nós gostaríamos dentro de um hospital. É lógico, o produto final é a assistência, então para a assistência tem tecnologia de ponta, está tudo muito antenado no atendimento ao nosso paciente, e nós que somos atividades de back, acabamos trabalhando com aquilo que é possível de acordo com a estratégia da empresa, né? E eu diria para vocês que o maior desafio é lidar com essa diversidade das pessoas, cada um com as suas questões, cada um com os seus desejos, cada um com o seu momento. Então, se eu falar da minha equipe em si, esse período que nós estamos vivenciando, nós tivemos um pouco de tudo. Tivemos pessoas que tiveram bastante dificuldade de trabalhar dentro de um hospital com a questão do Covid. As pessoas têm muito... Eu tenho pessoas com receio até hoje, né, de ir até o hospital, tem um pânico muito grande, né, dentro de uma equipe com 30, 35 pessoas. Eu não estou falando nem das pessoas que estão fora, que são as pessoas da assistência, né, eu não tenho a gestão direta delas, mas eu percebo. E assim, o AC Camargo, gente, é uma coisa impressionante, ele toca as pessoas na alma. Então, as pessoas gostam de trabalhar lá, as pessoas querem trabalhar lá. Algumas pessoas com quem eu tive contato, que teve o Covid, eles falaram que o receio deles era de não conseguir voltar para o momento tão importante que o hospital precisava deles. Então, o profissional que é da área da saúde, ele tem isso na alma, ele quer estar onde tem a questão de saúde para ele resolver, por mais incômoda que ela seja, né? E a gestão do AC Camargo, ela é muito bem capacitada. A área de recursos humanos investe muito em ações de desenvolvimento de liderança. Então, é uma liderança, assim, muito preparada e muito colaborativa. É lógico, tem todos os níveis, tem os que estão começando no modelo de gestão e tem aqueles mais maduros, né? Mas quando eu falo do meu desafio, eu acredito que é muito mais o relacionamento com o público, né? Os titulares das áreas, para atenderem às necessidades do ensino, para disponibilizar os residentes ou os alunos que fazem parte das aulas para o ensino, porque a assistência requer uma dedicação total. Então, por exemplo, as aulas são às 7 da manhã ou às 18 horas. Dificilmente você consegue ter muitas ações ao longo do período, né? Então, a gente trabalha das 7 às 7, porque tem que ser às 7 da manhã e tem que ser no final do dia. É uma jornada de conhecimento, de aprendizagem muito rica, mas ela também, além de ser muito intensa, ela tem que ser muito ágil. Em uma hora você tem que ter condições de otimizar uma série de informações. E nesse momento da pandemia, a área de ensino, em especial essa área de educação continuada, ela teve que transformar todo o conteúdo de aulas presenciais para as aulas virtuais, para as aulas digitais, e dentro desse contexto digital, todos os novos protocolos, porque somos nós que capacitamos a assistência para os protocolos. Então, tivemos novos protocolos de Covid, como que a gente vai treiná-los, como que a gente vai ensinar, qual é o protocolo quando chega alguém na recepção de um hospital. Então, nós trabalhamos muito junto com a área responsável por isso, para que a gente possa transformar isso em conteúdo, né, em um objeto de aprendizagem de acesso fácil para o pessoal que está na assistência, porque no dia seguinte ele tem que saber que mudou o protocolo, no dia seguinte ele tem que saber aquilo, não pode mudar. Mas assim, é uma jornada muito intensa. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida durante essa pandemia, porque a gente teve que transformar tudo muito rápido, com a tecnologia que tinha disponível, mas é fantástico. Eu, assim, sou encantada, eu adoro trabalhar lá, e a Lilian falando tudo isso, eu fico vendo essa jornada, né, nós acabamos de fechar a parceria com a Sodexo, né, Lilian, com o pessoal lá da área de hospitality,
e está fechando, começa agora oficialmente em setembro, mas já é público, está todo mundo sabendo. E esse pessoal do dia a dia, né, os jovens que estão lá na área da limpeza, as copeiras, gente, eles fazem a diferença, são eles que estão ali no dia a dia do nosso paciente, né? Quem está lá dentro, não é o médico, a enfermeira, a gente fala que é o técnico, é a pessoa da limpeza, é a pessoa que vai arrumar o quarto, são essas pessoas que estão em contato mais ativo com esse paciente. Então, são pessoas muito especiais, eles têm histórias lindas para contar o tempo todo. Não sei se é isso. Foi perfeito. As ideias vão vindo e a gente vai... A gente ainda tem mais algumas coisinhas aqui, curiosidades sobre você já perguntar. Mas pegando um pouco, você falou muito uma questão importante de incluir todo mundo, né? De mostrar que todo mundo faz com que a FECamargo funcione, né? Sim. É isso que é importante, né? E a Sodex, ela tem um trabalho muito forte nessa questão de inclusão. Então, Lília, e para você, quais são os seus desafios diante dessa liderança que tem que estar à frente desses processos de diversidade e inclusão na Sodex? Claro, Edna, eu estou muito feliz de que somos agora cliente e parceiro, viu? Então estamos no Hub Mulher e estamos na mentoria. Estamos juntos. Estamos juntas. Eu falo, Janaína, o que tu trouxeste, acho que realmente é muito importante. Esse trabalhar juntos, que tu comentaste, né? É um trabalhar juntos mesmo, todos os stakeholders. Eu não posso trabalhar sozinha como Sodexo e ter programas maravilhosos na Sodexo de diversidade e inclusão se eu não vou conseguir aplicar dentro do meu cliente, por exemplo. Então, eu tenho que ter essa parceria junto com o meu cliente, é fundamental. Parceiro e cliente unidos em prol dessa diversidade e dessa inclusão. Então, como comentei no início, nós temos aí 5 pilares: gênero, né? Falei, gerações, onde nos preocupamos também do tema de relacionamentos intergeracionais, certo? Culturas de origens, que eu comentei do nosso programa Refugiados, por exemplo, outros temos também. Outro pilar que se chama LGBT, orientação sexual, então gênero, gerações, e o último que é PCD, pessoas com deficiência, não em ordem, tá? São todos igual de importantes para nós. Mas o que acredito que realmente o mais importante não é um número, né? Não é ter um número. Nós agora saímos, né, campeões na revista Guia Exame de Diversidade, agora há pouco, né? Fomos campeões no pilar PCD, pessoas com deficiência, porque realmente contratamos e cumprimos a cota exigida pela lei, né? Uma empresa, imaginem, de 44.000 profissionais, precisamos de 5%, de mais de 2.200 pessoas com deficiência na empresa. Mas essas pessoas estão dentro do meu cliente, porque 90% da Sodexo está na operação, no cliente, no hospital, na universidade, no banco, na indústria. Nós funcionários somos apenas 1.000 pessoas. Então, 1.000, eu falei 44.000, ou seja, 43.000 estão dentro, né? Por todo o Brasil, dentro do nosso cliente. Então, o desafio, imaginem, é enorme, né? Como tu comentaste, Janaína, no início, é um desafio enorme. Eu não estou com eles todos os dias para saber. Então, esse desafio nosso é fundamental e é o que nós trabalhamos dia a dia, né? Porque mais que ter um número lindo de pessoas com deficiência, de refugiados, de mulheres que sofrem violência, que posso ter número e contratar muita gente, mas incluir é outro assunto, né? Incluir é uma escolha. Nós falamos que a diversidade é uma realidade, todos somos diversos, mas a inclusão é uma escolha que nós fazemos cada dia. Somos nós que decidimos incluir ou excluir alguém. Então, nós temos até um workshop onde falamos, gente, reflitamos sobre, né? Quantas vezes nós temos sentido excluídos em uma reunião, dentro da família, qualquer lugar. E a inversa, quando nós temos excluído alguém, às vezes consciente e outras vezes inconscientemente, né? A gente reflete sobre aquilo. Então, eu, para poder incluir uma pessoa, né, que seja PCD, que seja um refugiado, preciso de ter essa parceria com um FECamargo, né? Por exemplo, vamos conversar, olha, tenho este programa maravilhoso, né? Que gostaríamos muito, né? Ter pessoas aí, por que não refugiadas, junto com brasileiros. Até porque sabemos que hoje em dia existem muitos estudos já falando, né? A diversidade e a inclusão realmente traz negócio para as empresas, está na estratégia do negócio, porque realmente é o que deve ser
ter equipes iguais, todo mundo igual, todo branco, todo hétero, todos, né, homens e todos a mesma coisa, é chato, né, gente? Termos diferença é lo bonito, né? Pessoas de fora, pessoas com outro idioma, pessoas com outra cultura, que tragam uma coisa diferente, né? E isso também aumenta a inovação, né? Aumenta a performance, aumenta o engajamento dos colaboradores. Imagina uma pessoa chegando à sua casa, um brasileiro, e falando, nossa, trabalho com um refugiado, trabalho com uma pessoa trans, porque também temos aí um número importante de transexuais já e travestis, são mais de 60 pessoas que trabalham na Sodexo, também dentro de clientes, mas com todo esse cuidado, que comentávamos agora. Eu não vou colocar uma pessoa transexual em um cliente que talvez não esteja, né, preparado, vamos dizer, de alguma forma, até porque eu não quero que essa pessoa seja maltratada nem nada, né? Pelo contrário, eu quero que essa pessoa trabalhe bem, que seja incluída bem, tanto pela Sodexo quanto pelo cliente. Então, acredito que realmente o mais importante, respondendo a tua pergunta em quanto à liderança, Janaína, é o exemplo, né? A gente lidera mais pelo exemplo, né? Somos nós aí, eu falo todos os dias que a área de diversidade existe porque alguma área tem que se preocupar dos números, de cumprir, mas realmente quem faz a diversidade, quem faz a inclusão somos nós cada dia. Cada colaborador da Sodexo é um embaixador da inclusão, é um embaixador que fala na sua casa, com seus amigos, em qualquer lugar, né? Ele é o embaixador todo dia, acredito realmente nisso, e isso é pelo exemplo. Nós líderes, né, somos quienes, é o walk the talk, né? É falar realmente o que, colocar na prática o que falo. E não, né, não que falar não serve de nada se realmente não vejo isso na prática. Então, isso realmente é algo que acho que é muito interessante mesmo. Você tocou num ponto importante, né? Essa importância da diversidade. É só a gente se olhar aqui, né? Porque a gente não consegue olhar todo mundo, porque tem espaço limitador da sala virtual. O quanto a gente é diferente. E o quanto essa diferença e a importância da inclusão na medida que a gente consegue pontos em comum. A gente acha que, a princípio, a gente é muito diferente, mas quando a gente se aproxima, a gente percebe quanta coisa a gente tem em comum. Eu acho que o Hub Mulher, ele tem essa característica, né? De ter mulheres com diferentes experiências, diferentes tipos de educação, evoluções na carreira, e a gente está aqui para trocar. Seja quem já estudou muito para passar para quem estudou pouco, ou seja, quem tem muita experiência para quem tem pouco, e vice-versa. Né? E falando em experiência aqui no Hub Mulher, a Edna, ela escreveu um dos capítulos, não foi, Edna, do livro. Já teve um filho, carreira feminina. Já teve um filho, já escreveu um livro, só falta agora plantar árvore. Conta aí pra gente como é que foi essa experiência sua. Já plantei a árvore. Né? Então já completou o ciclo. Já. Não, foi fantástico, né? Quando eu fui convidada pela Ana, né? A Ana me convidou para escrever o capítulo, ela falou, eu falei, tá bom, vou escrever meu capítulo. E foi fantástico poder escrever, né? Eu ensaiei um pouquinho, e coincidentemente, em um dos eventos do Hub, eu também contei essa experiência para jovens que estavam no evento, e eu venho de uma formação, né, de uma família muito humilde. Eu gosto de falar, eu sou a quarta filha de um casal que teve 9 filhos. Então, a quarta filha, gente, não é nada. Ela não é a caçula, ela não é a mais velha, nem a do meio era, né? E aí, junto com isso, eu fui crescendo e me fortalecendo. Então, eu fiz uma carreira que eu considero muito bonita, né? Comecei lá nos meus 9 anos de idade, já cuidando dos filhos do vizinho. E foi uma jornada muito legal, né? E por volta dos 40, 42 anos, eu cheguei à rede de recursos humanos de uma das empresas que já estavam entre as melhores empresas para se trabalhar, e trabalhei lá 8 anos, né? Dos quais 3 na posição de rede de RH. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Foi uma experiência fantástica a minha jornada profissional. Infelizmente, não são todas as pessoas que tiveram a mesma oportunidade, apesar de ter a mesma competência. Então, escrever isso é muito bom, porque eu conto, né? Eu sei que eu sou exemplo para algumas pessoas que me conhecem, para algumas pessoas da família, né? Até para o meu filho, ele sempre fala, nossa, mãe, como eu tenho orgulho de você. E quando eu olho para trás, é lógico que nós temos algumas características que facilitam essa jornada,
E o universo também, gente, eu não tenho dúvida, o universo conspira a favor dos bons. Não tem jeito, né? Então, eu acho que se você dá generosidade, se você compartilha coisas boas, não tem como você receber coisas ruins, né? O universo faz essa troca com a gente o tempo todo. Então, escrever isso no livro foi muito bom, porque eu tive que recordar e me dar conta de alguns momentos que eu tive que repetir na minha jornada para eu aprender, porque aí você fala, pô, por que eu fiz isso tantas vezes, né? Agora eu olho para trás. E agora eu estou construindo, eu tenho assim, depois de, né, eu trabalhei mais de 30 anos em recursos humanos, né, e comecei a trabalhar muito jovem. Então, eu tenho, assim, uma energia enorme para trabalhar mais uns 20, 30 anos. Então, eu ainda tenho uma jornada enorme. Eu estou construindo uma nova carreira na área de ensino, na área de educação, na área de formação de pessoas, né? E contar isso numa história e poder ser exemplo para alguém, falar, puxa, se aconteceu com ela, por que não vai acontecer comigo? Eu vou contar um exemplo para vocês que me marcou, assim, eu terminei o ensino médio, na minha família não tinha cultura de fazer faculdade, porque imagina, não tinha dinheiro, não tinha essa cultura. Entrar numa escola pública jamais, né, a gente não tinha, meus pais não tinham estudos, então eu terminei o ensino médio, e continuei trabalhando, fazendo uma série de coisas, mas eu não fiz a universidade, eu fiquei 5 anos, terminei com 17 anos, e entrei na universidade com 22. Porque uma gestora, um anjinho, apareceu e falou, Edna, você tem um perfil super legal, se você fizer uma universidade, eu tenho certeza que você vai longe. Eu tinha começado numa área de seleção de pessoas, sem ter o nível superior, e ela me deu essa dica, né? E aí eu fui fazer psicologia, e fiz. No meu primeiro bimestre de psicologia, eu tirei, gente, 2 em economia. Eu fiquei em pânico, porque eu falei, gente, se eu perder esse ano, eu tô perdida, né? Porque era muito caro a faculdade na época. Na época, eu ganhava 24 mil, sei lá que moeda que era, e a faculdade era exatamente 24 mil. Tinha um namorado que me ajudava a pagar a condução. Eu falei, vou ter que ficar namorando esse cara mais uns 5 anos até eu terminar essa faculdade, porque não vai dar para fazer os dois, né, na época. E foi muito interessante, porque tinha uma pessoa na minha sala que ela era casada, tinha filhos, e tirou 9. E eu olhei para aquilo e falei, putz, ela é casada, trabalha, tem filhos e tirou 9. Eu não sou casada, eu só estudo e só trabalho, eu tenho obrigação de, no mínimo, tirar 9. Então, aquilo me marcou, porque eu falei, se ela consegue, eu também consigo. Eu estudava muito. Então, eu tive algumas pessoas na minha jornada que me serviram como exemplo, né? Então, foi um prazer poder escrever um pouco no livro e, quem sabe, escreveremos outros capítulos aí juntas, né? Nossa, que história inspiradora, não faz todo sentido, né? Compartilhar. Aliás, quem quer comprar o livro, gente, ainda tem exemplares, só falar com a Ana, seguir, né, Ana, seguir o Hub Mulher nas redes sociais, entrar em contato com a Ana, que ainda tem exemplares, Ana, que se tiver em São Paulo, melhor, que fica mais fácil dela entregar. Então, quem tiver em São Paulo, já garante seu exemplar, hein? Se não, tem na editora Todas as Musas, vocês podem entrar e encomendar o seu exemplar. Aí, ó. Histórias maravilhosas, viu? A história da Edna é emocionante. Então, assim, tem muitas histórias lá para se inspirar. E, Edna, obrigada, viu, por compartilhar essa história com a gente. Isso aí, olha, a capa lindíssima, lindíssima, cores lindíssimas. E a Lilian também tem como compartilhar, dar um spoiler pouquinho, só um pouquinho de spoiler do game, né? Que tem um braço da Hub Mulher, que é um braço de inovação, de tecnologia. Lilian participou, junto com a Hub Mulher, fazer um game que tem um tema muito importante. Não vou falar mais nada, vou deixar a própria falar um pouco mais sobre ele. Diz aí, Lilian. Realmente muito interessante, um tema que eu sou apaixonada por todos os temas, eu sou apaixonada pelo ser humano, gente, então o tema, né, a Ana Paula me convidou a participar aí de um game da violência contra a mulher. Nós temos na Sodexo um tema muito forte com mulheres que sofrem violência, até porque a empresa é 65% feminina, então são mais de 28 mil, mais ou menos, mulheres na empresa. Então, de aí, todas elas que podem estar sofrendo violência, podem ter sofrido ou podem chegar a sofrer um dia, nós temos aí toda essa preocupação com elas de informar, educar, né? Sempre educar, sobretudo, né? Porque elas, inclusive, nos damos conta que não conhecem os tipos de violência, né? Então, elas falam, não, mas você não me bate, né? Psicologicamente, você está totalmente destroçada, vai chegar a trabalhar completamente
mal já, né? Ou seja, todos os dias falando-te uma coisa. Então, infelizmente, o tema da violência contra a mulher no Brasil é um tema muito, muito difícil, muito complicado. Somos o 5º país no ranking mundial de países mais violentos, Brasil, infelizmente, de violência contra a mulher, né, gente? Cada 1h30 menos, cada menos de 1h30 uma mulher morre. Vemos todos os dias no noticiero essas histórias, gente. E quando então falamos de liderança feminina, certo, e trazemos esse assunto, puxa, a gente fala, como é possível, né? Ou seja, vamos falar desse tema de liderança, a mulher chega à sua casa e sofre de violência, né? De todo tipo de violência, né? Até temos que pensar quantas vezes não temos escutado, né, violências dentro também do trabalho, né, dentro do mundo corporativo. São frases que são violências, né? Não vai dar conta, não vou promover ela porque não vai poder viajar, porque tem 3 filhos, porque tem marido. Será que o marido le vai deixá-la que ela viaje, que ela saia, que ela vá a reuniões, sei lá o quê? Então, gente, é um tema, infelizmente, muito complicado, muito difícil. E quisimos, então, começar a trazer o tema no sentido da educação. Então, no primeiro, nosso pilar é educar nessas mulheres, receberem, então, saberem que existem 5 tipos de violência, que existe uma lei no Brasil, que é Maria da Penha, uma das melhores leis que existe, tá? De fato, nos países, no mundo, é uma das melhores leis com o tema da violência contra a mulher, e que realmente é preocupante, né? Então, educar essas mulheres, que conheçam os tipos de violência, que saibam através de uma forma lúdica, né, de jogo. Então, isso é o bonito, né, que eu realmente me fiquei tão inspirada quando a Ana Paula me convidou. Falei, gente, que interessante, porque é uma forma de educar diferente, não é ler, porque eu mando em email marketing e mando não sei que coisa, ler, leitura, gente. Né, a forma lúdica é o bonito, né? Então, o fato de eu poder estar em um game respondendo alguma coisa, sabendo que vou ganhar pontos, né? Então, isso é super interessante. E vamos, então, a lançar esse game dentro de pouco tempo, né, Ana Paula? Que esperamos aí que tenha um super sucesso e chegar a mais quantidade de mulheres consigamos chegar, né? Esse é nosso objetivo. Parabéns ao Hub, parabéns a você, Lília, e as outras pessoas que estão envolvidas na elaboração do game. É uma atitude bastante importante. A gente precisa, como você falou, Lília, democratizar esse acesso à informação, porque nós, mulheres, muitas vezes só nos damos conta das diversas violências pelas quais passamos quando a gente conhece esse tipo de violência. Que a gente, no primeiro momento, a gente pensa muito na violência física, e muitas vezes existem muitas outras que são extremamente silenciosas, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, e que a gente não se dá conta. Então, parabéns, esse processo de educação é muito importante, até para um processo de empoderamento das mulheres, ou seja, que tem tudo a ver com o objetivo 5º, né, do desenvolvimento sustentável da ONU, que é auxiliar as mulheres a se empoderarem, a conhecerem seus direitos e correrem atrás deles, né, da garantia deles também. Bom, a gente está quase chegando no finalzinho do tempo, mas acho que rola um tempinho para perguntar, não rola, Ana? Rola um tempinho para as hubs tirarem uma dúvida, aproveitar essas mulheres poderosas que estão aqui, esse é o momento. Patrícia, você está sem som. A Eva queria fazer pergunta e eu acho que a ideia é a gente ter um bate-papo mesmo. Isso, quem quiser, claro, pode abrir o microfone, falar, nós não somos tantas assim, somos educadinhas, então dá para abrir os microfones. Quem quer começar? Eu vou começar, já que ela falou o meu nome. Primeiro, parabéns. Nossa, eu estou encantada com o Hub, a ideia, a iniciativa, fantástica. Obrigada, Edna, por ter me convidado e pela história de vocês duas. A Edna eu já conheço, já faz um tempo. Tive o prazer, inclusive, de me encontrar com ela no próprio AC Camargo. Eu conheço um pouquinho, muito pouco, mas eu consigo fazer uma conexão com o que ela fala. Mas, na verdade, a minha pergunta é para a Lilian, porque o tema da diversidade e inclusão ele é um tema que esteve sempre muito presente na minha vida, através da minha carreira em recursos humanos, e agora eu sou o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de co-chair do Conselho de Diversidade e Inclusão da Câmara do Comércio de Miami Beach. Então, é como é que fala? Uma visão, assim, um pouco diferente em termos de problemas que você tem que encaminhar, diferente de uma organização. E vocês
provavelmente escutaram aí, tem um tema aqui muito, assim, hot, né, como se fala, que é o tema do racismo, que culminou com a morte daquele senhor, infelizmente, terrível. Aquilo me tocou profundamente até. E a minha pergunta é o seguinte, eu quero saber se... Eu vi alguns movimentos no Brasil, né, mas como é que as empresas têm reagido sobre isso? E tem tido algum impacto? Como é que essa coisa está sendo administrada dentro das corporações? Como a Sodexo, que eu conheço muito bem, by the way. Sí, claro. Eva, muito obrigada aí pela pergunta, Eva. É um tema sumamente delicado, Infelizmente, né, temos visto este assunto agora, né, foi durante a pandemia, então que veio esse assunto à tona, então foi como todo junto, né, eu falo, gente, impressionante, estávamos na crise, a pandemia, a violência contra a mulher aumentou, aí começou o tema do racismo nos Estados Unidos, eu te vou falar assim, Eva, na Sodexo nós temos 56% dos colaboradores, dos 44.000 colaboradores se declaran, né, se autodeclaran negro, o preto ou pardo, segundo o IBGE, né, preto mais pardo é negro. E aqui no Brasil você se autodeclara, então eu não posso falar para você se você não é, né, se eu te vejo branca, eu não vou colocar branco, é você que me tem que falar se você é branca, se você é negra ou etc. Mas respondendo a tua pergunta, eu vejo que aqui eu vejo, e esta é minha perspectiva, até porque eu sou estrangeira, né, não vivi toda essa situação de vocês, então aí até não estou falando desse lugar de fala de pessoas que vivenciaram, né, que viveram em um país, que tiveram uma situação como foi a escravidão durante tantos anos, e que muitas pessoas, inclusive, podem ter tido parientes, até não muito longe, né, pode ser até avós que tenham tido, que tenham sido pessoas escravas, porque vocês tiveram essa vivência, essa situação muito crítica aqui no Brasil, que também aconteceu nos Estados Unidos, etc. Mas outro dia, conversando aí, inclusive com a Janaína, né, que eu estou lendo muito sobre o assunto, porque eu gosto muito de estudar e muito de aprender, e esse assunto é um assunto para mim, vamos dizer, um pouco longe, porque o que te falo, não vivenciei isso. A primeira vez que no Chile começamos a ver uma pessoa negra foi quando começaram a chegar agora os haitianos em 2010. Antes disso, ninguém nunca viu um negro. Então, era, né? A primeira vez que eu vi foi quando vim a primeira viagem de minha vida, eu tinha 10 anos e vim com minha mãe e minha avó a Rio de Janeiro, primeira vez que veia um negro. Então, claro, eu não tive essa cultura, né? Para mim, não tive um colega na escola negro, né? Para mim era algo muito, né? Não sei, isso acontece lá. Na escola nos ensinavam que Brasil, né? Que existe um tema de escravitude e tudo mais, mas era, né, na história, ponto, não havia uma profundidade no assunto, então eu realmente quero entender aí, e estou estudando para saber muito mais sobre aquilo, e conversando com a Janaína outro dia, né, eu pensei inclusive no tema que foi todo o tema de apartheid em Sudáfrica, e que também foi um tema muito forte nos Estados Unidos, porque também nos Estados Unidos tiveram todo esse assunto de divisão muito forte. Então, realmente existiu isso de que este lugar é para branco, este lugar é para negro, né? E que as pessoas não podiam fazer nada, né? Eu creio, e lendo e tudo mais, creio que também aqui no Brasil pode ter sido uma situação, aqui não aconteceu isso. Vocês continuaram a vida normal. Então, não, mas aqui não temos esse problema. Quando você conversa com as pessoas, te falam, mas aqui não há esse problema. Aqui todos estamos misturados, não tem problema negro com branco, não, isso não é verdade, me falam. Então eu falo, gente, mas é assim mesmo? Porque você tem aí detrás uma quantidade, certo, de pessoas, mais de 56% da população é negra, então, e você não vê, né, quando falamos de liderança, você não vê negros na liderança, e quando falamos de um CEO, temos quantas? 3, 4, 5, se é que contadas com uma mão, mulheres CEOs negras e homens. Então, eu creio que sim, respondendo a tua pergunta, Eva, existe um tema e existe uma preocupação pelas empresas para tratar o tema, porém, eu acho que existe um tema aí de educação que vem primeiro. Acho que realmente há um tema de educação e de informação que falta muito. As pessoas não conhecem bem o assunto.
não conhecem bem que realmente é um tema estrutural, como fala nosso querido, que mora lá, mora nos Estados Unidos, né, Janaína, nosso querido professor Almeida, Silvio Almeida. Silvio Almeida, que mora até nos Estados Unidos, ele tem um livro maravilhoso, né, racismo estrutural, porque não é um tema de estrutura mesmo que não está claro para as pessoas. Então, mas como, onde é racismo? Eu não sou racista, não, aqui não... Mas vá ver, né, nas empresas, vá dar-te uma voltinha, ver onde que estão as pessoas, né, que são de raça negra, por que existe? Aí você se pergunta, por que existe a cota? Por que o Brasil trouxe isso da cota nas universidades para pessoas negras, para pessoas de cor? Porque não tinham uma oportunidade, né? Porque eram de uma família. Mas esse assunto é um assunto que tem que se tratar, que tem que se trazer na mesa, né? Na minha opinião. Nós, na empresa, na Sodexo, estamos agora, inclusive, preocupados com esse assunto e estamos fazendo um programa. Eu estou instaurando um programa aí de mentoria para as pessoas negras dentro da empresa e ver como é que posso ajudar eles a alcançar posições mais altas. Então, mas acredito sim que hay que falar, né? Que tem que ser um tema que acredito que ainda é um pouco como, não vamos falar desse assunto melhor, não toquemos nesse assunto. Eu acredito, vejo isso, tá? Essa é minha posição que eu falo para você, sendo uma pessoa estrangeira, tá? Então, por isso, é o que eu vejo com meus óculos de Lilian chilena, né, que viveu na outra realidade. Eu espero mesmo que as empresas e que as pessoas façam algo, né? Nos Estados Unidos víamos protestos, certo? Lleno de pessoas brancas protestando lá fora. Eu não vi nada disso aqui no Brasil. Aqui no Brasil moram negros todos os dias. Quantos moram aqui todos os dias? Por polícia, por balas perdidas, asfixiados, morrem todos os dias, gente. O que passa é que não sai no noticiero. Aí saiu George Floyd porque mostrar. Mas, gente, aqui morre todos os dias. É só ver as estatísticas. É um número altíssimo de pessoas negras que morrem aqui. Então, não é algo assim. Nossa, eu realmente sinto que é complicado. Não, você tem toda a razão. Eu acho que a sua resposta é muito exata. A sua visão estrangeira corresponde muito à realidade. E é um problema estrutural. Silvio Almeida, né? Ele tem toda a razão. Porque tem que se resolver a questão de desenvolver oportunidades, a ascensão, né, das pessoas de cor, para que elas possam galgar posições mais altas e se encontrar dentro da sociedade com a igualdade de condições. E isso deixa muito a desejar ainda. Só um ponto, eu queria, já que é um bate-papo, que eu quero também, dentro dessa questão da diversidade no Brasil, o meu país, ele é muito tricky, aí eu vou falar sobre o meu ponto de vista. Eu acho que o nosso maior preconceito, por incrível que pareça, tem o preconceito racial, tá? Eu acompanho daqui o noticiário e tal, posso dar vários exemplos, muito recentes, inclusive. Mas ainda o nosso maior preconceito é de classe social. Porque se você é de cor, mas você é uma celebridade, ou você é rico, você já está dentro. Entendeu? Mas se você for branco e não tiver dentro de uma classe, morar na favela, o preconceito é muito maior. Esse é o que eu penso, tá? Mas, enfim, gente, eu não quero manipular. Vamos lá. Não, foi ótimo, Eva. Obrigada por compartilhar esse olhar, né, do estrangeiro. É importante para a gente fazer a comparação, mas realmente são processos diferentes. A Márcia Batista também colocou uma observação muito importante aqui, incluir a questão de igualdade racial nos programas de sucessão das empresas é essencial para aumentar o número de pessoas pretas e pardas na alta liderança. Concordo em gênero e número grau, Márcia, está certíssimo. Eu acho que a Sodexo está nesse caminho e as empresas precisam cada vez olhar para esse tema e entender que é isso, né? Não basta, porque a gente percebe que pessoas negras e pessoas não negras entram na mesma quantidade nas empresas, mas conforme vão ascendendo, a gente vai progredindo na carreira, a gente percebe aí um gap muito grande, né? Vamos lá, Márcia, você abriu o microfone para falar? Sim, obrigada. Me chamou.
Então, porque eu acho que isso é importante, porque tem que se falar, desculpa, que eu moro perto aqui da linha do trem, por isso que tem barulho. Acho importante porque em recursos humanos, eu trabalho em recursos humanos e a gente fala muito dessa questão de diversidade, e aí você acaba, muitas vezes, enchendo a base, entendeu? E não se preocupa depois com a evolução dessas pessoas. E eu acho que aí nós, como recursos humanos, nós temos que cada vez mais cutucar a alta direção, especialmente quando nós temos este lugar na cadeira. Por quê? Porque a empresa ela funciona a partir também de indicadores e de KPIs. E quando a gente está falando lá do programa de responsabilidade social, que isso precisa incluir, sim, no programa de sucessão, que tenha diversidade, e aí a diversidade em diferentes aspectos. A diversidade da mulher, a diversidade da igualdade racial e a diversidade também de nacionalidade. Porque eu acho que é importante, especialmente quando a gente trabalha, né, em empresas, e as empresas multinacionais e etc., e quando a gente olha para o board dessas empresas multinacionais, elas são muito eurocentradas, né? Fala assim, cadê a representatividade da América Latina? Quer dizer que todo esse povo lá do board, que está lá na Europa, não tem uma criatura. Imagina, nós somos experts em lidar com crises e com tudo, a gente faz coisas assim, sem recurso. Imagine com recurso num board, o que a gente pode fazer, não é? Então, eu acho que aí nós precisamos, nesse sentido, também dar mais a cara a tapa, quem tem essa posição, para poder, muitas vezes, cutucar. E eu vou dizer que não é uma posição confortável, porque as pessoas não estão acostumadas a serem contestadas nesse sentido, né? Mas eu posso dizer que elas não estão acostumadas, mas elas começam a falar assim, poxa, é verdade. Fica desconfortável, mas depois começa a agir. Eu aprendi uma expressão que é o tolkienismo. O que é o token? É aquela uma pessoa que você tem para fingir que você é. Então, é assim, você é da área de moda, você tem aquela uma modelo negra, você está numa empresa para dizer que tem internacionalidade, você tem aquele um velho de estimação, que é o que você coloca na mídia para dizer que você é inclusivo e que você faz diversidade. Então, é muito interessante, né? Vocês estão falando da questão racial, a gente até na nossa última live estava com uma CEO negra e nós debatemos muito entre nós, né, a questão da nomenclatura, se era preta, se era negra, até porque o biotipo dela não era uma pessoa de pele escura, né? Mas tem também as agendas, por exemplo, do LGBT, que essa é uma agenda muito complexa, porque você tem o LGBT negro. Eu recentemente vi uma palestra do CEO da Ben & Jerry's, que é uma empresa muito engajada, e ele falando, por exemplo, quando você tem uma mulher como a Tami, né, que ela tem a fisiologia dela feminina e ela precisa ir no médico, mas ela é um homem, só que ela tem uma vagina. E aí, até para ela ser recebida num sistema de saúde, ela vai no masculino ou no feminino, né? A questão dos banheiros, dos vestiários. Então, imagina você ter que navegar com isso tudo dentro de uma organização que quer ser diversa, mas que tem toda essa gama que começa a misturar as agendas identitárias, né? E o mundo é assim, o mundo é complexo, é o cross-dresser, é o travesti. Então, é bem, bem bacana isso. Uma coisa que eu queria falar dessa diversidade também, né, e, por exemplo... deixa eu abrir minha câmera, desculpem. Já indo um pouco nessa linha que a gente está tratando num dos temas aqui do Hub, que é a maturidade, né? A pirâmide está se invertendo. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente também tem que começar a olhar para essa transgeracionalidade que existe. Então, por exemplo, na minha equipe, e aí eu sou muito feliz de dizer isso, e eu aprendo muito, porque eu tenho gerentes de projeto com 70 anos, que tem a idade do meu pai, eu tenho gerente de projeto com 60, 50, 30 e um estagiário de 20. Então, assim,
isso traz uma riqueza de ideias, de diversidade, de testar a gente no limite de como você lida com o outro. Então, quando você trata de diversidade, claro que a minha vivência cotidiana, isso pulsa, essa história da diversidade de geração, maturidade, e principalmente porque eu tenho muita convicção, a gente perde muito recurso bom por preconceito de idade. Muito recurso bom. Então, assim, esses meus gestores que são mais velhos, eles têm uma forma, uma postura, uma tranquilidade de lidar com as coisas que os outros não têm. E, ao mesmo tempo, eles têm uma curiosidade, uma abertura para feedback, para aceitar se pôr naquilo que é novo, que é incrível. Então, eu acho que a gente tem que também olhar para essa outra forma de diversidade que já está batendo aí, né? Quanto essa pirâmide já está tão invertida, né? Então, Cris, isso que você está falando é tão interessante. Eu tenho um caso agora, eu tenho uma amiga que é uma engenheira de solos muito experiente, ela trabalhou em Belo Monte e ela que está fazendo toda a perícia das barragens da Vale em Minas Gerais, né? E aí, ela dizendo, eu estou enlouquecida, trabalhando 7 dias por semana, numa corrida contra o tempo, porque eu faço 60 anos agora, no início de outubro, e a política da Vale impede que pessoas de mais de 60 anos entrem nas barragens. Então, quando ela fizer o aniversário dela de 60 anos, ela está impedida por política de RH da Vale de acessar as barragens. o trabalho dela. Isso. E eu queria aproveitar um pouco mais também da Edna, que reservou o tempinho dela para falar conosco, porque o trabalho que ela faz na BRH, o trabalho que ela faz na Secamargo é muito interessante, e ela vivenciou esse período todo da pandemia também. Quando a gente juntou a Lília e juntou a Edna, era para ver duas super gestoras nesse período super crítico e dramático, né? De você fazer essa entrada na pandemia, fazer manutenção dessa gestão. Então, assim, queria mesmo ouvir da Edna e da Lília nesse restinho para a gente poder fechar, porque a gente trabalhou muito essa questão do tema de diversidade, a gente pode até trazê-la de novo, mas que me interessa muito. Qual foi o ponto mais crítico nesse período de começo da pandemia com as equipes de vocês? Bom, eu posso começar, Lilian, depois você continua. Quando eu olho a equipe de ensino do AC Camargo, eu acho que o ponto mais crítico foi compreender o que as pessoas estavam sentindo, porque a pandemia chegou sem avisar, nós achávamos que eram 2 semanas, depois a gente achou que era 1 mês, depois 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e já estamos entrando no 6º mês, né? E nós tivemos que, não foi obrigado, mas tivemos a proposta do trabalho remoto, numa equipe onde nós temos desde estagiário, né? Então nós temos jovens, e profissionais especialistas, e pessoas acima de 60 anos também. Nós temos na nossa equipe uma pessoa que só de empresa ela tem 42 anos. Né? Então, tem aí uma jornada bem interessante. E eu acho que o maior desafio foi compreender as pessoas, porque elas tiveram medos de todos os sentidos, né? O receio de ficar doente por conta da pandemia, trabalhar dentro do hospital, o receio de ser desligado, porque reduziu drasticamente a jornada de movimento numa secretaria de uma instituição de ensino, que é onde eu estou, e algumas pessoas com poder aquisitivo muito pequeno, então elas não têm condições de trabalhar em casa, né? Então, acho que o desafio foi esse: como é que a gente engaja uma equipe que precisa continuar trabalhando na formação das pessoas, principalmente dos residentes que estão na prática assistencial, e desses enfermeiros, da equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem que precisam aprender os novos procedimentos, os novos protocolos, etc. e tal, se elas estão com os receios internos, né? Então, nós tivemos pessoas que pediram
depois de 15 dias, eu prefiro não trabalhar em casa, porque eu moro numa quarto e cozinha com 2 irmãos e um sobrinho, e eu não tenho condições de trabalhar na cozinha, né? E teve aqueles que falaram, para eu trabalhar em casa, tem gente que não quis trabalhar em casa porque não tinha um computador e nós não tínhamos o notebook para dar para todo mundo. Então, são coisas muito básicas. Eu olhava a pirâmide de Maslow, eu vi ali o básico, né? Era ali o básico. Então, foi desafiante abrir o canal para que as pessoas falassem isso para nós, porque tem muita gente que não fala. Até ela falar isso para você, né? Cada um de nós com os nossos receios. Então, acho que esse foi o desafio. E o segundo desafio foi trabalhar com as ferramentas que nós tínhamos para continuar a fazer o que a gente precisava. Então, tem uma equipe lá fantástica, gente. Olha, o hospital, ele teve que focar no que é linha de frente, né? Então, hoje nós não temos condições de dar a infraestrutura que todo mundo precisa para o trabalho remoto. Então, a gente falou 1 mês, 2 meses, tudo bem, mas já estamos a 6. Então, as pessoas trabalham com a internet própria. Eu, por exemplo, eu trabalhando remoto, eu comprei uma cadeira de escritório, porque não dá para um final de semana numa cadeira de cozinha, você tudo bem, mas 3, 4 meses, chega uma hora que você não aguenta. Então, a infraestrutura não era adequada, nós sabemos, e tiveram pessoas que pediram, posso levar minha cadeira para casa? Não pode, isso é um patrimônio da instituição, não dá para você ficar cada dia com a cadeira. E também como é que a gente fortalece essas pessoas para lidar com a diversidade da assistência, porque a gente o técnico de enfermagem, gente, ele também é um profissional muito simples, com poder aquisitivo pequeno, e muitos deles trabalham em 2, 3 lugares simultaneamente, né? E nós temos alunos na escola técnica, que são alunos oriundos a gente chama da hospitality, que é a parte de hotelaria, são copeiros, são profissionais da área de limpeza, que estão fazendo a formação de técnico de enfermagem para poder ter uma carreira. Então, o desafio é esse, acho que o desafio é humano, como compreender e abrir um espaço empático para as pessoas se sentirem confortáveis para te contar o que está acontecendo. Por outro lado, a empresa deu todo o suporte necessário, criou o canal de apoio ao trabalhador, com psicólogos, com orientações, com cuidados emocionais. Nós tivemos uma situação de desocupar salas da área de ensino, né, para criar vestiários. Por quê? Porque os nossos profissionais da área da saúde estavam sendo agredidos no transporte público. No começo, as pessoas não sabiam direito o que era esse Covid, nós tivemos profissionais técnicos e enfermeiros com uniforme, né, porque eles usam uniforme e saem de casa com uniforme, no metrô, que as pessoas não queriam ficar perto e não deixavam eles entrar no metrô, porque tinham medo de pegar o Covid deles. E eles lá com a luta na vida para chegar lá. Então, nós liberamos as salas para que eles pudessem se trocar. Então, tivemos que criar, né, a área lá responsável criou. Então, assim, são questões humanas. O desafio é muito mais humano do que infraestrutura, porque quando a gente tem um interesse genuíno pelas pessoas, as coisas acontecem. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de budget, você não precisa de investimento. É respeito pelo jeito de ser de cada um e a necessidade humana. Então, acho que esse é o maior desafio. E só para completar, e aí a Lívia já pega. E o que você fez para você se fortalecer como gestora? Olha, Ana, boa pergunta. Eu confesso para você que eu nem sempre pensei muito em mim, mas eu fiz umas coisas legais que eu não fazia. Meditação. Eu via tanta coisa, as pessoas falando e não dá tempo, porque essa questão do mundo digital, né, a gente pensa que vai ter mais tempo e não vai. E eu sou muito antenada. Então, tem um colega, professor da FGV, que nos deu um curso de meditação, nos deu lá algumas aulas, e eu também entrei num grupo, inclusive convidei algumas colegas, inclusive do próprio C. Camargo, colegas que fizeram a faculdade comigo, inclusive estou vendo por aqui a Paula Gomes, que é uma delas, e a gente fez um grupo de meditação com 21 encontros, e depois eu continuei no ritmo por minha conta. Então, eu tenho praticado isso, e faço as minhas caminhadas, né, 2, 3 vezes por semana, tenho um acolhimento muito bom em casa, graças a Deus, do meu marido e do meu filho. Acho que foi o período que eu mais fiquei com meu filho, porque quando ele nasceu, eu fiquei 2 anos de licença e nunca mais apareci, né? Você chega em casa à noite,
e ele hoje está com 23 anos, eu até falei para ele, foi o período mais feliz, porque ele ficava na varanda, eu na sala e meu marido no quarto, cada um trabalhando num lugar, mas eu estava em casa com ele. Então, teve coisas boas, teve coisas muito boas, está tendo coisas muito boas, né? Que bom. Lilian, e você? Para a gente poder amarrar. Oi. Então, escutando aí a Edna, né? Bom, nós tivemos aí o nosso maior ponto crítico aí que perguntaste, né, Ana Paula? Como somos uma empresa de serviços, vocês sabem, as empresas de serviços foram as mais impactadas neste período da pandemia. Então, nós tivemos, inclusive perdimos, né, muitos clientes, né, outros tantos home office, né, então já não precisavam de um restaurante atendendo a 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né, por dia. Então, eu tinha aí uma equipe de 300 pessoas atendendo esse cliente, por exemplo. E isso foi algo supermente grave, né, fuerte para nós, né, como empresa. Tivemos aí muitas movimentações, então pessoas que estavam em algum destes grandes contratos, grandes clientes, pudimos trocar, e então muitos de alguns deles de um segmento se tiveram que ir ao segmento hospitales, por exemplo, saúde, né, para atender nos hospitais que estávamos aí tendo uma demanda que crescia, né, todo dia. Mas aí eu diria que assim, tivemos o grande, maior desafio também entre isso, Paula, Ana Paula e meninas aqui, é que a nossa operação não pode fazer home office, né? Então, aí nós somos área funcional, mas apenas um 1% estamos em casa, podendo trabalhar home office. Eu trabalhei home office, então já vamos a cumprir 6 meses que estou em casa, trabalhando tranquila na minha casa com computador, né? E tentando apoiar daqui as operações, né? Então, a operação não pode parar, né? Não posso falar, não, vai trabalhar de home office, ele precisa estar aí, o cliente precisa ser atendido, né? Não posso falar para o cliente, já sabe que eu vou de home office, não atendo mais. Então, foi um processo aí muito crítico para nós, porque o fato de você fazer home office com umas pessoas, mas não com outras, você exige, né? Exige uma liderança consciente, né? Aí tivemos que fazer muito sensibilização, muitos materiais e tudo isso que implica para poder essa liderança estar presente e saber como transmitir, né? Porque al final essas pessoas todo o dia trabalhando, às vezes mais horas do que antes, né? Durante a pandemia, tudo foi um tema muito crítico, né? E também, né, o tema da mulher, que eu sempre trago, porque acho que realmente o tema da mulher foi um tema que a pandemia de alguma forma destapou, né, o que a mulher sempre faz, mas ainda pior, né, porque agora a mulher, né, fazendo uma atividade dupla, agora talvez se tripla, né, que a mulher é a que se preocupa da casa, é a que se preocupa dos filhos, é a quem se preocupa se tem a mãe está doente com Covid no hospital, a que vai ir ao hospital é a mulher, não vai ir o homem, né? Então ela tem que se desdobrar, porque tem que ir ao trabalho, né, tem que estar presente no trabalho, tem que estar presente o filho em casa, porque a escola está fechada, então o filho está em casa fazendo aulas virtuais. Então, gente, é um tema que acredito que realmente a mulher foi muito afetada nessa pandemia, sobretudo, né, a mulher mais, provavelmente as mulheres mais vulneráveis, como comentava a Edna, obviamente mulheres que talvez tenham, né, condições, podem ter quem cuida o filho, podem fazer alguma coisa, né? Mas quantas mulheres são um percentual baixíssimo, né? O resto são mulheres que podem ter sofrido muito mais essa sobrecarga durante a pandemia, além de tudo a violência, né? Que foi um aumento para a mulher. Então, infelizmente, e aí também o desemprego, né? Muitas mulheres também chegaram a falar, gente, eu me demito, não dou conta, né? Não vou conseguir. Então, aí falaram com o marido, sabe que eu me demito, não vou seguir indo trabalhar, não vou poder, né? Não dá para mim, além de ir fazer tudo, mas além de tudo, tenho que ir ao hospital a cuidar da mãe, gente, não dá, né? Então, e também outras quantas que foram demitidas mesmo, né? Despedidas pelas empresas, porque, claro, a mulher, sempre a mulher vai ser vista nesse sentido, gente. Infelizmente, é um mundo assim, até que isso cambie, faltam muitos anos. Segundo o Fórum Econômico Mundial, mais de 200 anos ainda faltam para ter uma equidade de gênero e que o homem possa também ser o que fale, não, eu vou chegar tarde ao trabalho porque tenho que ir ao hospital, tenho que cuidar do filho, tenho que, né? Então, muitas empresas simplesmente por falta da mulher, faltou trabalho,
chegou tarde, saiu mais cedo, porque tinha todos estes problemas que falamos, simplesmente foi demitida, né? Então, é isso, acredito, Paula, que foi mais crítico também para nós. Uma última perguntinha para fechar. O que você fez para poder suportar esse período mais dramático? Então, Ana Paula, eu gosto muito de estudar, vocês sabem, né? Então me dediquei a estudar esse tempo. E sobretudo a estudar todo este tema de empatia e de liderança inclusiva, né? Então, e aí então criei, de fato, temos aí manuais na empresa para poder apoiar, se chama guia prático, né, de retomada. Então foi todo um trabalho aí para quando você possa, as equipes comecem a retornar, ter esse cuidado com cada uma das pessoas que vão a começar a chegar, né, como abordar, tudo isso. E por outro lado, ler, né, que eu gosto muito também de ler, então foi um período de leitura, né, nada de exercício como a Edna, nem nada de sair a caminhar, não assim, isso nada. Muito bom. Ótimo, Janaína, devolvo para você. Obrigada, Lília, obrigada, Edna. Que histórias inspiradoras. Eu acho que hoje a gente sai daqui, sabe, com o coração enchido assim, de inspiração, de esperança, de energia pelas histórias de vocês. Edna, eu também estou na caminhada, estou que nem Lília, tentando me editar também. Preciso aprender, é difícil. Meninas, mais uma vez, muito obrigada por vocês ficarem aqui até o final. Mais uma vez, Ana, Paula, mais uma vez, Patrícia, pela oportunidade de eu estar aqui conduzindo esse espaço. Lilian e Edna, recebemos muitos elogios aqui para vocês no chat, histórias inspiradoras, parabéns. Eu acho que cabe depois, quem sabe, uma dobradinha, vocês voltarem aqui de novo para contar mais sobre o dia a dia de vocês. Cris, você quer dar um oi para falar do próximo Happy Hub de projetos? O próximo Happy Hub vai ser a temática de gerentes de projeto mulheres, apresentando a história da Juliana, que é aquela gerente de projeto que subiu um anexo no MBoi Mirim, lá para o Einstein. Então, uma história lindíssima, super rápido, serviu de case, uma pessoa com uma sensibilidade incrível. E que temos 3 Hubbers que estão no board do PMI, que é a Instituição de Gestão de Projeto Global. Nós somos aqui do capítulo São Paulo no board. Foi bem legal esse ano. Então, somos eu, Kátia Zacarias e Ana Calife. Nós 3 estamos no board do PMI São Paulo. E, de uma forma muito diferente, uns 70% do board dessa eleição foram mulheres. Todas as mulheres que concorreram ganharam, mas, assim, foi muito interessante. Eu nunca vi uma mistura tão grande, na verdade, nem é tão mistura, porque agora a maioria são mulheres. Então, bem legal. E o próximo Hub é justamente a gente dar a nossa experiência, que ainda hoje é uma área muito masculinizada, né? As mulheres têm uma diferenciação, porque é mais detalhista, consegue isso, tem um jeito diferente, mas é uma área muito masculinizada. Então, a gente vai vir falar um pouco dessas nossas experiências, o que nos trouxe até aqui. A maioria de nós veio de TI, que é outra área majoritariamente masculina. Então, a gente vai contar um pouquinho disso para vocês. Preparem-se, chamem os seus gerentes de projeto, a sua gerente de projeto também, principalmente para ouvir, para dar uma incentivada nelas também. E para quem não sabe, a Cris, a Ana e a Kátia, elas estiveram com a gente em 2017, no primeiro evento de lideranças do PMI, que fez nascer o Hub. A Cris foi meu braço direito com a Rurico, e sem elas não seria possível. Gente, adorei participar, adorei as colegas, né? Entraram as meninas do RH do AC Camargo, vocês são fantásticas, fiquei bem emocionada. Obrigada pelo convite. Ana, Patrícia, Janaína, Lilian, foi um prazer compartilhar um pouquinho com você. Excelente iniciativa. E vamos para as próximas, né?